do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. E estamos vendo dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Em Atos capítulo número 3, nós temos uma pregação do apóstolo Pedro, onde ele faz um discurso e fala sobre Jesus sendo o Messias. Amém? Uma confirmação de que Jesus verdadeiramente era o Messias, era o prometido, o libertador de Israel. Ele está pregando literalmente para judeu, né? Nessa passagem, diretamente para judeu, e os judeus tiveram dificuldade de reconhecer Jesus como o Messias. Reconheciam Jesus como um profeta, mas não reconheciam como Messias. Amém? Então, dentro do capítulo número 3, nós temos o discurso do apóstolo Pedro, a pregação, e ele está falando literalmente sobre isso e as confirmações que temos nas Sagradas Escrituras sobre Jesus sendo verdadeiramente o Messias. Então ele cita todos os profetas, ele fala sobre todos os profetas, ele fala sobre o Antigo Testamento, e agora nós estamos vendo, então, né, não tem essas referências dentro do texto, é óbvio, né? Mas como ele citou vários profetas, profetizaram a respeito de Jesus, que ele seria o Messias, agora nós estamos vendo então as profecias messiânicas no Antigo Testamento, né, que afirmam a respeito de Jesus. Então o Messias, para ser o Messias, o libertador de Israel, ele teria que várias profecias a respeito dele. Então, dentro dessas várias profecias, nós vimos na semana passada, por exemplo, uma delas era o quê? Que ele nasceria em Belém, né? E aí, perto do dia do nascimento dele, o que acontece? Um decreto, e José tem que sair lá de Betânia, lá, sair e descer cá para Belém, para que Jesus nasça em Belém, cumprimento da promessa. Amém? E não há nada articulado por homem, não, é Deus controlando toda a situação. Então, para que verdadeiramente ele fosse o profeta, Jesus fosse o libertador, o Messias, Jesus teria que ter essas promessas cumpridas. Amém? Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo no capítulo número 3, dentro do seu discurso, ele está falando: aquele que vocês crucificaram verdadeiramente é o Messias. Tendo todos os profetas falado dele, então ele vai citando, as escrituras afirmaram que ele é verdadeiramente o Messias, o nosso Senhor. Então o que nós estamos vendo agora é pescando dentro da palavra de Deus quais as profecias a respeito de Jesus e olhando no Novo Testamento as que cumpriram em Jesus. Amém? Então nós vimos na semana passada, repassar aqui rapidamente só, não vamos citar mais nada, só algumas das profecias. Ele seria descendente da mulher, então nós vimos que Jesus ele nasce descendente de Maria. Depois ele seria o descendente de Abraão. Nós vimos na genealogia no capítulo 1 de Mateus que Jesus ele é descendente de Abraão, Isaac também, Jacó também. Isaac filho de Abraão, Jacó filho de Isaac. Depois descenderia de Judá, também filho de Jacó, né? A tribo de Judá. Herdaria o trono de Davi, como nós vimos uma palavra profética aqui, ele herdaria a continuidade do trono de Davi. Nasceria em Belém de Judá, que eu acabei de citar agora, amém? E depois nós vimos também, no tempo do seu nascimento, nasceria de uma virgem. E ainda, o massacre dos infantes, as crianças que foram massacradas, era um sinal, entenda isso aqui, não necessariamente foi Jesus, ou melhor, não foi Jesus o causador, não era o Messias o causador, mas por causa do Messias haveria um massacre de crianças, era um dos sinais. E aconteceu no tempo de Jesus, os irmãos devem lembrar, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, do sexo masculino, para quê? Para ver se eliminava quem? Se eliminava Jesus, o Messias, que era prometido, tá bem? E aí depois nós tivemos a fuga para o Egito, Deus aparece em sonho, aquela do filme Nascimento de Jesus, aí eu creio que todos nós já pegamos um pouquinho sobre isso. E aí depois ele seria um profeta, seu ministério na Galileia, né? Nós temos também essa confirmação em Mateus 4, versículo 12 a 16, e depois seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, e Hebreus vai falar um pouquinho sobre isso aqui, amém? Ainda seria rejeitado pelos judeus, algumas de suas características, né, que seria um servo humilde, sofredor, confirmada também em Lucas capítulo 2, 52, sua entrada triunfal, aquela sobre o jumentinho que entra em Jerusalém, amém? Acontece, seria traído por um amigo, também acontece, né? Todos nós conhecemos a história, e seria vendido por 30 moedas de prata, é a última
é a última profecia do Antigo Testamento que nós vimos. Então dessa coluna, desse lado, está a referência no Antigo Testamento, falando, olha, vai acontecer isso com o Messias, então era um sinal profético. E aí no Novo Testamento o cumprimento é em Jesus, amém? Então qual é o sentido desse estudo? Nos dá mais uma segurança dentro da palavra de Deus, que verdadeiramente Jesus é o enviado de Deus para nos salvar, é o prometido, é o libertador de Israel, ele é aquele que vem para nos livrar, amém? Então Jesus, uma confirmação que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e veio para nos dar a libertação e a salvação, amém? Então o estudo, basicamente, esse estudo sobre as profecias messiânicas é confirmando o cumprimento do que estava escrito a respeito do Messias na pessoa de Jesus, amém? E agora nós vamos então com detalhes para referência. Eu só citei rapidamente porque foi o nosso estudo da semana passada. Então vamos lá agora, Zacarias capítulo 11, versículo número 13. Lembra as moedas que foram? Havia uma profecia também no Antigo Testamento. Entende isso aqui? O contexto, tá bem, do Antigo Testamento é que vai nos dar uma diretriz a respeito da profecia. E às vezes a profecia ela está escondida ali dentro, porque às vezes está nos Salmos, falando a respeito, da bondade de servir o Senhor, e de repente é lançado profeticamente, é lançado algo que foge da esfera humana. E se foge da esfera humana, então está lançando sobre Jesus, amém? Algo profético. Então é isso que temos que pescar. O compilado aqui, a junção aqui é de estudos que foram então entendendo que realmente era profecia. Algumas já estão confirmadas no Novo Testamento, assim como disse o profeta e tal. Algumas estão assim, algumas não, algumas são mesmo à base de estudos, são identificadas então que falava de alguém superior, algo superior. Então esse algo superior então é entendido sobre Jesus, amém? Então Zacarias 11, verso número 13, quem encontrar por favor pode ler. Então vamos lá, Zacarias capítulo número 11, verso número 13. E o Senhor me diz: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as tirei no templo do Senhor para o oleiro. Amém. O que está acontecendo aqui nesse texto aí? O profeta Zacarias, libera uma profecia. Aí no meio da profecia ele começa a falar isso aqui, é como se fossem mensagens enigmáticas. O Senhor está usando profecias, palavras proféticas. E aí começa a decifrar aí sobre 30 moedas que seria lançado de novo, devolvida e tal. Então fica meio no ar, o que está dizendo o profeta? Qual é o sentido disso aqui? Era Deus já dando sinais de como aconteceria. Deus dando sinais de como aconteceria. Então a junção agora que nós temos de todas as profecias já acontecendo com Jesus. Então uma delas ele seria vendido pelas moedas que nós vimos ali, e depois dessa moeda seria devolvida. Agora nós vamos ver no Novo Testamento cumprindo exatamente isso, amém? Vamos lá, Mateus 27, verso 3 a 10. E mais uma vez eu reforço, em nome de Jesus, temos que dar valorização a isso aqui. Não existe manipulação, tá? Não existe. Naquele tempo, os líderes religiosos é que mataram Jesus. Então, se alguém quisesse manipular alguma coisa em favor das escrituras sagradas, seria quem? Os líderes religiosos, certo? É isso. Se tivesse alguém com interesse para fazer isso, vamos fazer uma manipulação? Vamos fazer as profecias do Antigo Testamento cumprir? Vamos. Então, se houvesse alguém interessado, até por ser alguém que conhecia, era então os líderes religiosos. Só que os líderes religiosos não aceitaram Jesus, entenderam que Jesus ele era um perturbador, um revolucionário qualquer, alguém que vinha para deturpar a mensagem verdadeira. E aí quando eles entendem isso, eles começam a perseguir Jesus. Então o próprio Judas Iscariotes, quando ele traz Jesus, ele não está tentando fazer cumprir nada. Ele está com o coração endurecido contra o propósito de Jesus, e ele vai lá e traz Jesus, vende Jesus, por essas moedas. O vender aqui, ele aceita uma moeda para entregar onde Jesus estava. Tá bem? Então é nesse sentido. Agora vamos ver então o que acontece. Mateus 27, 3 a 10. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você.
Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las nos cofres das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela o campo do oleiro para o cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que havia dito pelo meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Então o que nós vemos aí dentro da palavra de Deus? Uma confirmação daquilo que estava referindo lá atrás. E por que Judas Iscariotes ele entrega, ele devolve as moedas? Por que nós lemos aí no texto? Com remorso. Com remorso. Ele não entrega para cumprir nenhuma profecia. Até porque o coração dele está tão duro nesse momento que ele não está pensando na palavra, ele não está pensando em profecia. Ele apenas está seguindo o seu instinto. E o instinto de remorso, aquele sentimento de arrependimento, não é o arrependimento, porque o arrependimento é diferente do remorso. Aqui é o sentimento de culpa, de remorso, ele não permite o arrependimento. Mas o sentimento de remorso aqui faz com que ele vai lá e tenta devolver as moedas. Aí o pessoal fala: não tem nada a ver com isso. E aí ele pega no ato, ele joga as moedas lá para dentro. Como a moeda estava ali, o que eles fazem? Os líderes vão lá então e compram um campo. E assim se cumpre exatamente o que estava escrito no texto que nós acabamos de ler. Amém? Então o que nós vemos dentro dessa palavra? Uma profecia no Antigo Testamento, ela acontecendo na vida de Jesus, sem nenhuma manipulação do homem de líderes religiosos. Amém? Simplesmente a palavra de Deus. Até porque não havia ainda várias compilações igual nós temos aqui, igual nós temos a Bíblia Sagrada, tudo muito detalhadozinho. Nós estamos falando de tempos remotos. Havia sim as profecias do Antigo Testamento, havia os pergaminhos, mas só os líderes religiosos é que tinham acesso, porque as outras pessoas sequer tinham interesse em tudo aquilo, porque não entendiam muita coisa. Então os líderes religiosos, os rabinos que receberam instruções, que foram recebendo instruções de como que era, quem era o Deus de Israel, e todas, aí sim fazia sentido para eles. Pegava uma profecia, pegava um texto, lia, entendia o que estava acontecendo. Agora as outras pessoas era a mesma coisa de pegar um texto em uma outra língua que eles não entendiam absolutamente nada. Amém? Então nós precisamos ter isso de forma muito clara para a gente. Essa é a verdade da palavra de Deus. Não havia manipulação, havia Deus cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado, literalmente, na história da humanidade, aqui na vida de Jesus. Amém? Vamos lá, mais uma referência então. Judas seria substituído. É uma outra referência que nós temos em Salmo 109, verso 7 e verso 8. Quando for julgado, ele saia condenado, e em pecado se retorna a sua oração. Seja poucos os dias, outro torna o seu ofício. Amém, exatamente. Outro tome o seu ofício, seja substituído. O que está acontecendo aqui? Uma profecia a respeito daquele que vai trair Jesus. Irmão, mais uma vez, temos que ler o contexto e entender. No meio de um salmos profético, nós temos ali uma revelação da parte de Deus. Amém? Então pescamos isso aqui. Quando eu falo pescamos, não pastor, tá? Isso aqui é estudo que nós aprofundamos, mas pescamos isso aqui, amém? Dentro da palavra de Deus, uma profecia a respeito do Messias. Vai acontecer isso, e literalmente acontece. Nós vamos lá para Atos capítulo 1, verso 16 ao 20. Quem encontrar pode ler, por favor. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos:
fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habite. E que outro tome o seu lugar. Amém. Então, mais uma profecia: aquele que traísse o Messias, tá, perderia o seu local, seria substituído por um outro, se cumprindo exatamente agora em Atos capítulo 1, verso 16, quando eles levantam uma outra pessoa, um outro apóstolo, para ficar no lugar, né, de Judas Iscariotes. Amém? Mais um ponto importante que quem está participando dos últimos estudos já viu sobre isso. No texto que nós lemos em 27, verso 3 ao 10, fala que Judas saiu e se enforcou, certo? Agora no texto que nós lemos fala que ele despencou de uma árvore, né? Ele caiu de uma árvore. Então qual o entendimento? Não é uma contradição. O entendimento aqui é que ele pode ter tentado se enforcar, a corda pode ter arrebentado, alguma coisa ocorreu mal e ele caiu e morreu. E aí dessa maneira, né, que aconteceu. Então esse é o entendimento mais aceitável aqui e não literalmente uma contradição. E entendemos claramente que é possível sim, né? Amarrou a corda aconteceu de um mau jeito e tal, quando ele caiu, né, acabou arrebentando a corda ou soltou da corda e então acabou tendo essa morte trágica aí. Mas o foco aqui, só quis esclarecer isso para não ser contradicionário, não haver uma contradição, né, aqui a respeito do que a palavra de Deus diz. Então ele seria substituído, é o nosso foco aqui, tá? Aquele que traiu Jesus seria substituído e literalmente acontece isso quando eles levantam então outro para poder ficar no lugar dele entre os 12. E havia duas pessoas que era para se colocar dois candidatos. Um era Matias e o outro era o Justo. Quem que eles colocaram no lugar? Matias. Eu só quis fazer uma pegadinha com o Justo, porque com esse sobrenome, né, ainda pensaram, colocaram o Justo, né? Mas não, colocaram Matias então para poder substituir Judas Iscariote entre os 12 apóstolos. Amém? Então temos claro aqui, né? Nenhuma dúvida, né? Mais uma profecia. Salmos 27, verso número 12, e depois 35, verso número 11. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Testemunhas falsas levantaram contra mim, conspirando violência. Isso, respirando violência. Amém? Então essa é uma das profecias. No meio dos salmos, bonitinho, tá tudo acontecendo, algo poderoso saltando aí. Verso, capítulo 35, ou Salmos de número, tá? Culto de ensino, né? Salmos não é capítulo, Salmos é número, tá? Então, Salmos de número 35 e o verso tal, né? Não é capítulo porque não é livro. Salmos, na verdade, é um compilado de hinos, amém? Não sabemos a melodia, por isso não cantamos, tá? Mas são louvores que o povo entoava. Então, nós lemos como palavras proféticas, nós lemos nesse segmento, amém? Então, Salmos de número 35, verso 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Amém? Então, mais uma palavra profética aí. Agora, e na vida de Jesus aconteceu isso? Vamos lá. Mateus capítulo 26, o verso 60 e depois o verso 61. Mateus capítulo 26, o verso 60 e 61. Todavia nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O que está acontecendo aqui? Acusando Jesus de ter falado mal contra o templo. Irmãos, naquele tempo, falar mal contra o templo, o cara era amaldiçoado, tinha que ser preso, tinha que ser, não poderia, em hipótese alguma, falar mal do templo de Deus. Era o templo, a igreja, a congregação lá em Israel. Falar mal do templo seria destruído. Aí Jesus, ele faz uma proclamação. Sim, ele faz uma proclamação: se destruir esse templo em 3 dias, sim, eu reedificarei. Mas ele está falando sobre o corpo dele, é profético o que ele está falando. Então eles pegam uma acusação e começam a apontar, falando que Jesus, ele tinha falado mal contra o templo. Na verdade, eles estão procurando alguma ocasião para prender Jesus, mas não conseguiam pegar Jesus em nada. Mas eles estavam conspirando contra ele. E aí o que temos aqui para poder acusar? Não temos nada. Aí levanta o que? Falsas testemunhas. Irmãos, e naquele tempo, a palavra de 2 pessoas valia muito.
tá? Inclusive, há um texto no Novo Testamento com o intuito de nos alertar ainda mais, mas dizendo assim: se no Antigo Testamento, um tempo que o povo vivia debaixo da lei, dada assim por Deus, se eles morriam por causa de duas testemunhas eram o suficiente. Levantou uma calúnia contra alguém, uma irmã e tal, está adulterando. Aí chegava a levantar duas pessoas: não, eu vi sim, ela estava adulterando. Sim, não estava adulterando, pronto, acabou sentenciado. Não tinha defesa, não tinha argumento, duas testemunhas eram suficiente para condenar, sentenciar a pessoa. Aí no Novo Testamento, essa referência que eu citei, diz o seguinte: quanto mais será réu de juízo aqueles a quem negligenciar o tempo que nós estamos vivendo, que não é mais por leis dadas aos homens em tábuas de pedra, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então, a abordagem nesse texto especificamente está nos chamando a atenção para quê? Para que a gente tenha muito mais atenção ao nosso comportamento, à nossa vida, porque o tempo que nós vivemos é muito mais precioso do que simplesmente o Antigo Testamento. Mas voltando aqui, qual eram as duas pessoas? Era suficiente para condenar alguém, e é assim que sentenciou Jesus. Só que o problema aqui é que as testemunhas eram falsas, então usaram duas testemunhas falsas para poder arrumar argumento para poder prender Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo aqui, o contexto é chegando o tempo de se cumprir a morte de Jesus, amém? Então já estão em julgamento. Então essas falsas testemunhas conspirando ou inspirando violência, falsidade, eles levantaram a acusação contra o Senhor Jesus, amém? Então mais uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo literalmente em Jesus o nosso Senhor, amém? Alguma questão? Alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, tá bom? Agora vamos lá, outra referência então, Salmos 38, verso 13 e 14, e depois Isaías 53 e o verso 7. Isaías 53 eu acho que é o capítulo mais conhecido a respeito de profecia sobre Jesus, né? O profeta Isaías é o profeta mais conhecido a respeito dessas profecias. Ele é conhecido como o profeta messiânico. Então diz, você fala assim: o profeta messiânico está falando sobre Isaías. Agora vamos lá então, Isaías não, né? Primeiro nós temos Salmos 38, versos 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Meu Deus, amém? Vamos lá, Isaías 53, 7. Como ovelha muda, isso? 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquedores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém? Então, a outra profecia dizia que ao ser acusado, ele se calaria, tá? E qual a referência no Antigo Testamento então, falando sobre isso? Referências aí sobre o cordeiro, tal como o cordeiro mudo levado ao matadouro não abriria a boca, tal como a ovelha diante dos tosqueadores. Você sabe desse comportamento, né? Desse comportamento da ovelha. A ovelha, ela é um animal que está ali sendo levado para o perigo, e ela está caladinha, ela não grita, não chora, não reclama, né? É algo poderoso, amém? Eu não vou nem entrar nesse não, senão a gente começa a pregar aqui. Então, nós temos aí a profecia que ao ser acusado, o Messias se calaria. Vamos lá, Novo Testamento então, Mateus 26, versos 62 e 63, tá? A sequência do texto que nós já começamos a ler aí, e depois 27, capítulo 27, versículo 12 ao 14. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você julgue pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Amém. Próxima referência. 27, 12 e 14. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu,
Então Pilatos perguntou: não estão ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Amém? Então, mais uma profecia se cumprindo literalmente na vida de Jesus. E não era só acusação, não. Eles estavam, e aí, você não vai aguçando, você não vai responder nada? Irmão, se tem uma coisa que a gente fica incomodado é ser acusado por uma coisa que a gente não fez. E ficar calado nessas situações que é o mais complicado. E é exatamente assim que Jesus fica. Como uma ovelha diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Literalmente não disse nenhuma palavra. Amém? Então, se cumprindo literalmente na vida de Jesus. E ele ficou calado, por quê? Para se cumprir literalmente. Ele estava se cumprindo, porque o povo estava obstinado e duro de coração. Não ouviria nada a respeito do Messias, de Jesus, de Deus. Não, eles estavam literalmente obstinados de coração. Amém? Então vamos lá, Isaías 50, verso de número 6. Seria ferido e cuspido. Nós vamos acelerar um pouquinho aqui para nós fecharmos as profecias hoje. Então nós vamos ler só uma referência da coluna à direita. Amém? E uma só também da coluna à esquerda. Tá bom? Isaías 50, verso 6. Oferecia as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Amém. Palavra profética novamente. Cuspiam em mim. Então era como se o Messias estivesse falando na boca do profeta. Marcos capítulo 10, capítulo 14, verso 65. E assim alguns começaram a cuspir nele. Encapuzaram-no, vendando seus olhos, e esmurrando-o, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Amém? Mais uma vez, a profecia exatamente como estava acontecendo. Depois temos outros versículos, tá? Mas não temos tempo agora. Se os irmãos quiserem anotar, Marcos 15, 17, João 18, 22, depois João 19, verso de 1 ao 3, amém? Só confirmando tudo aquilo que está acontecendo. Esses relatos já são ali nos momentos que antecedem a crucificação de Jesus, amém? Vamos lá. Salmo 69, o verso número 4. Seria odiado sem causa, tá? E depois da referência já em João 15, 23 ao 25. Quem encontrar aí, já deixa o gatilho para ler. Salmo 69, 4. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Amém? Os que por falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de resistir, de restituir o que não roubei. Amém. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Amém. Então o que Jesus está declarando? Jesus fez um monte de obras e o povo está odiando Jesus. Não tinha justificativa para tal. E aí está se cumprindo exatamente aquilo que disse o Senhor através da boca do salmista. Tá? Está se cumprindo. Seria odiado sem causa alguma. Eles tinham alguma causa para odiar Jesus? Zero, nenhuma. Bom, se tivesse alguma causa era abraçar Jesus. Se tivesse, vamos fazer alguma coisa que esse homem era honrar Jesus por tudo que Jesus fez. Mas ele foi odiado sem causa alguma. Inveja, poder, deturpação que estava no coração dos homens fizeram eles terem uma imagem negativa de Jesus, que veio para libertar Israel. Isaías 53, verso 4 e verso 12. 4 e 12. Sofreria vicariamente. Depois a referência em Mateus capítulo 8, 16 e 17. Bem? Ou melhor, vamos ler depois Romanos 4 e 25. Não Mateus, Romanos 4 e 25. Vamos sair um pouquinho ali dos evangelhos. Então vamos lá, Isaías 53, verso 4 e verso 12. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Amém. Olha os detalhes que temos aí. Ele seria contado com os transgressores, tá? Sofreria, né, vicariamente, ou ele seria, embaixo temos a outra referência, né, que seria crucificado com os criminosos, então a gente já usa essa mesma referência que nós lemos aí, e ele sofreria, né, vicariamente, ele seria castigado, ele teria uma exposição, tá bem? Uma exposição. A morte de cruz era a morte mais, era o castigo máximo. Você fala assim, ó, vamos castigar alguém de forma máxima. Era público, era uma morte terrível. Ele era crucificado, era um homem crucificado, nu, exposto mesmo para tudo. Era uma vergonha tremenda e absurda. Era o final da vida, literalmente, da forma que ninguém jamais um dia imaginou, tá? Então não era uma prisão lá onde ninguém via, embora também seja um grande castigo, né, mas era uma exposição. Escolhia um lugar alto na cidade. Tanto que escolheram, né, o Monte da Caveira, um local ficava bem exposto para todos que passassem, vissem literalmente a vergonha. Então era uma morte vergonhosa mesmo. Então pegaram o pior tipo de morte. Inclusive a Bíblia vai falar sobre isso em Filipenses capítulo número 2. Ele padeceu, morreu, e não foi uma morte só, ele morreu morte de cruz. Então quando a gente olha para aquele texto, eles começam a demonstrar o nível de humilhação que Jesus foi passando, tá? O primeiro, deixou sua glória, se fez carne, depois sendo carne se tornou servo, e servo humilde, obediente, e sofreu, morreu por nós, e não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. Ou seja, tudo que nós podíamos imaginar de humilhação foi derramada sobre ele, tá? Então essa referência, e depois que ele foi crucificado com os criminosos, também já está aí. A gente já então faz assim essas duas partes ali, amém? Então esse é o texto, né, que nós temos sobre a palavra de Deus. A outra referência, né, seria crucificado com os criminosos, né, em Mateus 27, 38, vai ter detalhes ali de Jesus sendo crucificado junto com 2 ladrões, colocaram um em cada lado de Jesus, amém? Depois Jesus ele pega e salva, né, um deles que reconhece Jesus, e o outro é condenado. Vamos lá, a outra então profecia, nós já vamos saltar então, seria crucificado com os criminosos, nós já vimos aí. Teria mãos e pés transpassados, Salmos de número 22, verso 16. E depois nós vamos ver a referência de João 19, no verso 37. Amém? Vamos lá? Salmos 22, 16. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Forma literal, o salmista fazendo declarando esses salmos proféticos. Irmãos, depois se vocês quiserem aprofundar, numa outra altura, de repente a gente pode proporcionar isso aqui, mas cada profecia dessa tem um significado, tá? É muito importante. Tem algo para a gente poder absorver, entender, tem representatividade, tá bem? Então cada uma delas tem isso, não é o foco nosso agora é ver literalmente quais eram e elas cumpridas em Jesus, amém? Então vamos lá então, a próxima referência, João 19, 37. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém. Então qual é a referência que nós temos? Olharão para aqueles que os transpassaram, é a referência. E cá em Salmos 22 dizendo, né, que seria traspassado. Amém? Então nós temos, teria as mãos e os pés traspassados. Né? Então ele teve literalmente, né, foi a perfuração para pendurar Jesus na cruz do Calvário. É uma das coisas. Depois também serve de referência, né, quando a espada é traspassada do lado de Jesus. Amém? Mais uma referência ainda em Salmos 22, versos 6 e 8, ele seria zombado e insultado. E depois Mateus 27, 39 ao 44. Se eu souber, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, e Ele que o livre, salve-os
profecia lá. Está vendo como são detalhes, irmãos? Parece que o salmista está declarando só sobre a miséria dele, mas na verdade ele está liberando pérolas preciosas a respeito de revelações do futuro, amém? Que seriam cumpridas, né, no Messias lá. E aí está dizendo, né, que seria insultado, seria zombado, né? E inclusive diz, confiou no seu Deus, olha lá, confiou no seu Deus e foi abandonado. Agora vamos lá para a referência então em Mateus 27, verso 39 ao 44. E depois a outra referência, quem estiver anotando aí, não apareceu ali por causa da projeção, mas é Marcos 15, 29 ao 32, tá? Mas nós só vamos ler a primeira, Mateus 27, 39 e 44. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus o venha livrá-lo agora, se é de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Amém? Um deles o insultava e o outro, né, falou: mestre, lembra de mim, aquela passagem que a gente já conhece. Mas o importante aqui é o cumprimento literalmente. Os líderes religiosos zombando na cara de Jesus. Presta atenção, o que eles falam de Jesus? Se verdadeiramente desce da cruz, a gente vai acreditar em você, né? Ou seja, sai daí desse lugar, né? Jesus saiu ou não saiu? Saiu. Depois de cumprir literalmente o propósito dele, todo o propósito, ele saiu sim. Ele ressuscitou. E eles não creram em Jesus como nosso Senhor. E nós estamos tendo o privilégio de crer nele como nosso Senhor. Amém? Então, mais um cumprimento literal a respeito, né, da profecia do Antigo Testamento sobre o Messias. Vamos lá, a próxima agora. Fel e vinagre seriam dados. Salmo 69, verso número 21. E depois a referência ao Novo Testamento, ainda em Mateus 27, versículo 34 e 48. Tá? Vamos lá? Salmo 69, 21. Deram-lhe por alimentos e na minha sede, e me deram a beber o vinagre. Pode repetir de novo, por favor? É isso mesmo. É só repetir ele com uma clareza aqui pra gente. Deram-lhe fel por mantimentos e na minha sede me deram a beber vinagre. Amém? Deram-lhe fel com mantimento. E depois do meu sofrimento deram vinagre, né, para beber. Então, mais uma profecia aí no Antigo Testamento. Tá? Agora a referência então, Mateus 27, verso 34, verso 48. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. 48. E logo, um deles colocou a esponja e deu-lhe de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Sim, deu-lhe a beber. Então, mais uma referência. Mas Jesus, ele não bebe. Por que ele não bebe? Porque faz passar a dor, alivia a dor. Em algumas mensagens, né, vão dizer que é uma coisa ruim, né? Coisa ruim, deu uma coisa ruim. Ele estava com sede e deu uma coisa ruim para ele. Não, porque ele tinha um propósito, né? O vinagre principalmente tinha um propósito, e o fel também tinha um propósito de aliviar a dor.
Então alguém ali meio que num ato de caridade, não sei se é bem caridade também, né? Mas num ato ali pegou e tentou oferecer para ele. E aí depois, inclusive tem uma passagem em Provérbios, eu não tenho aqui a referência, mas em Provérbios vai dizer, né, que dê bebida alcoólica, né, dê vinho a alguém que está em sofrimento e ele não vai sentir a sua dor, no sentido mais ou menos isso. Então embriaga ele, né, dê alguma coisa amarga para poder ele ter ali um pouco de alívio e tal. Mas Jesus ele não aceitou. Jesus ele inclusive já tinha dito para os discípulos que não beberia vinho na última ceia. Ele disse que não beberia do fruto da vide até que ele voltasse naquele tempo para poder buscar a tua noiva. Então Jesus ali mais uma vez cumprindo e sendo fiel à promessa que ele tinha feito aos discípulos, amém? Então é literalmente isso mesmo. Eles lhe deram, lhe ofereceram, né? Mas ele rejeitou, amém? E o propósito aqui, Salmo 69, 21, a profecia, e ela se cumpriu em Mateus 27, 34, 48 e também em João 19, 29, amém? Salmos 22 e 8, ouviria palavras proféticas repetidas com zombaria. Nós acabamos de ler agora há pouco, sim? Foi isso que nós lemos agora há pouco, não foi? Salmos 22, 6 e 8, seria zombado. Então, aquelas referências ali que nós vimos. Palavras proféticas, né? Mas com zombaria, né? Então, zombando dele a respeito de confiar em Deus. Depois 27, 43, nós também, eu acho que já lemos essa mesma referência aqui atrás. Sim, nós já lemos, então, temos a confirmação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo se cumprindo em Jesus. Agora, Salmo 109, verso 4, oraria pelos seus inimigos, tá? Salmo 109, ou melhor, vamos pegar Isaías 53, 12. Isaías 53, 12, e depois Lucas 23 e 34. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? E intercedeu pelos inimigos, e intercedeu pelos transgressores, e oraria pelos seus amigos. Amém? Vamos lá, Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Amém. Então, narração sobre a crucificação de Jesus. Ele oraria pelos seus inimigos, literalmente na cruz do Calvário. O que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então, uma intercessão, né, de Jesus para aquelas pessoas, tá? Porque eles não sabiam, né, o que estavam literalmente fazendo. Eu creio que após esse episódio, muitos que estavam ali, né, realmente viram que Jesus era o Filho de Deus e se converteram. Creio eu, a Bíblia não tem grande narrativa em relação a isso, mas creio eu que muitos se converteram por causa dessas ações e principalmente essa oração de Jesus. Eu creio que pessoas foram tocadas ali. Amém? Zacarias 12, verso 10, que ele teria o lado transpassado. Nós já falamos sobre isso aqui, tem a referência um pouco atrás, que nós citamos aí. E João 19, 34 também nós já citamos sobre isso aí. Eles lembrariam, tá? A Bíblia não fala literalmente sobre que ele seria transpassado e tal, né? Teria o lado transpassado, coisas do gênero, mas nós temos Zacarias 12, 10 com esse entendimento, né, de que lembrariam daqueles a quem o transpassaram. E depois em João 19, 34 tem essa referência, então, né, que o povo indo lá e transpassando Jesus. E um detalhe, tá? Essa profecia que eu citei sobre ela acontece, né, na linguagem do futebol aos 49 minutos do segundo tempo, ou seja, os soldados foram lá certificar se Jesus já tinha, ou melhor, eles foram lá, né, para poder quebrar as pernas dos que estavam sendo crucificados. Era uma prática comum para acelerar a morte. Tá? Para acelerar a morte, então quebravam as pernas, que assim eles sofreriam, né, com asfixia, né? É isso, né? Sentiram mais dificuldade para poder respirar e aceleravam então o processo de morte da crucificação. Então, para isso, quebravam as pernas, que aí o corpo ia ceder mais, né? Não teria mais o impulso, cederia, pressionava e dificultaria então a respiração e morreria mais rápido. Então, eles foram para fazer isso. Quebram as pernas dos que estão ao lado de Jesus,
mas quando chega em Jesus, ele já testifica que Jesus já estava morto. Porque nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado para se cumprir literalmente o que estava também no Antigo Testamento. O cordeiro do sacrifício, o cordeiro pascal, aquele que seria sacrificado, não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, teria que estar perfeito. Então quando chega para quebrar, eles identificam: não, Jesus já morreu, não precisa quebrar. Aí quando estão saindo do nada, ainda falta um fiozinho para cumprir o seu lado traspassado. Aí o soldado pega, tira a espada e vai lá e traspassa o lado de Jesus, sem nenhuma explicação lógica humana, mas cumprindo literalmente aquilo que estava proferido, né, ou profetizado a respeito do Messias. Amém? Então nós temos aí essa referência. Vamos lá, concluindo então a nossa última parte dessa tabela. Salmos 22, verso 18: soldados lançariam sorte sobre sua túnica. Tá? Então nós vamos ler só essa referência, porque a outra nós já acabamos de citar ela também ali. E repartiram as suas túnicas, repartiram, né, a túnica de Jesus, dividiram entre eles. Tá? Vamos lá, Salmos 22, 18. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. É literalmente isso. Desculpa, não é repartir a túnica, porque a túnica de Jesus não tinha costura. Tá? Era uma túnica especial, tá? Então quando eles viram não tinha costura, não, lança sorte para ver de quem que vai ser, não vão rasgar, porque era uma túnica muito especial. Mas a roupa então, né, repartiram. Nós lemos isso aí na referência em, se eu não me engano, João, né? João 19, 24, foi o que o W leu por último aí. É isso, né? João 19 e 24, então nós temos essa referência. Amém? Agora, Êxodo capítulo 12, versículo 46. Nenhum de seus ossos seria quebrado. Eu acabei de citar. Mas nós vamos lá para o Antigo Testamento, então, ver na Bíblia, né? Êxodo 12, verso 46. O cordeiro vai ser comido na sua casa, a sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Bem, então, lá no Antigo Testamento, Deus falando, dando a ordem de como seria a Páscoa. E o que é a Páscoa aqui? É o cordeiro que está morrendo para que o primogênito da casa não seja morto. Então está morrendo no lugar. Então uma simbologia já de Jesus. O cordeiro que livra da morte, o cordeiro que vem para nos livrar da condenação eterna. Então, para que Jesus seja o cordeiro pascal, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Amém? Vamos ler João 19, 23? Vamos lá? É no 32. 32. Amém. Troquei com 23, você colocou 32. ao contrário. Então, João 19, 32. Pode ler, por favor, irmã Márcia. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele fora crucificado. Pode continuar. Mas, indo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém. Literalmente isso aí. Bem, então foram lá com o propósito de poder quebrar, mas chegaram lá, viram, não tem necessidade, porque ele já está morto mesmo, então não quebraram a perna de Jesus, não quebraram nenhum dos seus ossos, nenhum dos ossos do Messias foi quebrado. Amém? Então João 19, verso de número 32, né? 32 e 33. Amém? 32 ao 34. É isso aí, corrija aí, por favor, então, essa referência. Isaías 53, verso 9. Seria sepultado com o rico. Tá? A irmã Amanda leu também, mas de novo, frisa para a gente, por favor. Isaías 53, verso de número 9. Ele seria sepultado com o rico. Então foi crucificado com o ladrão, sepultado com o rico. Olha o que está acontecendo aqui. Olha, que tantas de coisas paralelas aqui acontecendo. Irmãos, e nada premeditado vai acontecer. Amém? Nada premeditado, mas vai acontecer. Vamos lá. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Amém. Então, frisando, foi sepultado com os ricos. Tá? Palavra profética. Mateus 28, não, lá em cima, 27. Mateus 27, 57 ao 60.
Caindo da tarde, veio um menino de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num túmulo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se mexeu. Amém? Você está pensando que é brincadeira? Chega José de Arimateia, um homem rico, e ele simplesmente começa: olha, eu quero o corpo de Jesus. Porque Jesus está sendo crucificado como um indigente, né? Ele está sendo crucificado como alguém que não tinha valor nenhum, ele está sendo desprezado. Então, normalmente o que aconteceria? Pegaria o corpo dele, né, o grupo ali levaria e jogava numa cova qualquer. Mas não, existe uma profecia sobre o Messias. E qual é a profecia? Ele seria sepultado com os ricos. Poderia sim, ele iria sim ser crucificado com os malfeitores, mas o seu sepultamento seria com os ricos. Ou a diferença, né? Normalmente é crucificado, é um malfeitor qualquer, então vai ser enterrado como malfeitor. Não, há uma profecia. Até ali tudo bem, mas a partir dali, não, a partir dali ele vai ser sepultado. E aí o que ele faz? É sepultado numa cova nova, numa sepultura nova, que manda se abrir numa rocha. Não, é algo especial, é algo peculiar, não é qualquer pessoa que seria crucificado, ou melhor, que seria sepultado dessa maneira. E é assim, literalmente, que Jesus ele é sepultado, com todo o cuidado. E depois nós vamos ver lá como que eram todos os detalhes. Não era simplesmente jogado, nós vamos ver esses detalhes quando? Quando nós vamos ver a ressurreição. Quando eles chegam, o que que faz? O corpo de Jesus tinha sido posto lá num local, tudo bonitinho. Aí os discípulos chegam, vê lá como é que estão, né? Pedro e João chegam na sepultura, chega e desce lá e vê. Aí chega lá e eles vê tudo como é que estava, tudo certinho. Ali a gente tem o entendimento de como foi preparado. Não era uma sepultura qualquer não, uma sepultura especial que foram colocadas em Jesus. Isso aqui não muda nada, o que muda é que Jesus nem está lá mais, Jesus ressuscitou, mas está cumprindo exatamente o que está na palavra de Deus. E o que é importante aqui é a discrepância que tem. Ó, acabou de ser crucificado com os malfeitores e agora está enterrado junto com os ricos. Então olha a diferença gritante aqui, alarmante. Mas literalmente, assim como está sobre liberado uma palavra profética sobre o Messias, assim cumpre na vida de Jesus. Amém? Então um seguidor de Jesus vai lá: vou cumprir a promessa. Não, ele quis honrar Jesus. Esse é o meu Senhor, esse é quem eu sigo. Eu quero preparar uma sepultura especial para ele. Eu acho que se ele soubesse que Jesus não ia ficar lá nem 3 dias direito, acho que ele já tinha se preparado com tudo. Não, brincadeiras à parte, mas literalmente prepara isso e cumpre-se assim a profecia a respeito dele. Amém? Ressuscitaria dentre os mortos. Salmos 16, verso 10. E eu errei ali também, coloquei uma referência do Novo Testamento lá, no Antigo Testamento. Né? Mas vamos lá, Salmos 16 e 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo nome veja corrupção. Amém? Entendemos aqui, inferno aqui não é o lago de fogo da eternidade, tá? A palavra inferno ela é usada para descrever morte também. A palavra usada no seu original, ela também simboliza morte. Então quando está falando aqui inferno, não me deixou no inferno, não é que Jesus foi lançado no inferno não, tá? O inferno literal é o inferno, lago de fogo, ele é descrito no Novo Testamento, em Apocalipse. Fala o lago de fogo, onde será lançado o demônio de seus anjos, tá? E também, né, todos aqueles que não creram em Jesus, né, para condenação eterna. Mas esse inferno aqui é traduzido como inferno, mas quer dizer morte, um lugar de sepultura, que era entendido como um lugar, um túmulo, um lugar de esquecimento. Então a profecia não deixará o meu corpo, né, no inferno, não deixará o meu corpo na sepultura, tá? Isso aqui tem que ficar claro para a gente. A minha versão diz assim: nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tá, que é a corrupção, né? No finalzinho da outra versão, a corrupção, que é o estado, né, de decomposição. O corpo só decompõe porque tem corrupção. Se não tivesse corrupção, não haveria decomposição. Mas isso é história para uma outra pregação, para um outro dia, amém? Mas é isso, a corrupção é por causa do pecado que corrompe literalmente a carne. Se não houvesse pecado, o corpo era deitado lá na terra e não haveria decomposição, tá? Por quê? Porque não haveria corrupção.
tá? Porque o corpo que Deus fez perfeito, só que o pecado vem e corrompe a carne, por isso sim, aí Jesus vem, limpa, livra e nos dá um corpo incorruptível de glória, amém? Mas aí já é uma coisa maravilhosa, nós temos que ter mais tempo para falar sobre isso, tá? Então ele ressuscitaria dentre os mortos, ele estaria lá na sepultura, mas não ficaria lá, e não provaria então da decomposição, tá? Da corrupção que nós temos aí. Agora Mateus 28, verso número 9, né? Essas partes aí nós já estamos cansados não, mas nós estamos acostumados a ouvir. Vamos lá, Mateus 28, verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, se aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. Amém? Então essa passagem 28, 9, quando elas vão até o sepulcro de Jesus, elas acordam de madrugadinha, vão correndo para ver Jesus, para poder ungir Jesus, aí chega lá, a pedra está removida e Jesus não está lá mais dentro, não. E aí elas atordoadas, preocupadas, você conhece isso muito bem, aí do lado dela aparece Jesus dizendo: ei, ali na versão da salve, né? Ei, quem vocês estão procurando aí? O que está acontecendo com vocês? E elas reconhecendo Jesus próximo e adoram a Jesus. E aí temos outras referências também, em Lucas 24, verso 36 e verso 48. Amém? Então, o que nós temos aqui é que Jesus ele ressuscita dentre os mortos. Agora, Salmo 68, verso 18, ele ascenderia aos lugares celestiais. Então, todos os cumprimentos a respeito da vida do profeta, tá? Ou melhor, a respeito da vida do Messias, também é o profeta, tá? Nós vimos isso aí. Jesus ele é chamado também o profeta. Quando a gente vê na Bíblia a referência sobre o profeta é Jesus. Amém? Os outros são profetas. O profeta Samuel, o profeta Moisés são profetas. Jesus é o profeta. A referência bíblica, o profeta, está falando de Jesus. Amém? Salmo 68, 18. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste os homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabelecer morada. Amém? Olha no meio dos salmos maravilhoso aqui, essa declaração. Quando subiste às alturas, às mansões celestiais, levaste, como é que é? Levaste, né, cativo muitos prisioneiros, tirou muitas pessoas das prisões. Amém? Então, é a referência sobre quem? Sobre alguém que vai fazer algo diferente. Não é sobre um homem, não é sobre o salmista, não é Davi falando dele, não. É profético o que está acontecendo aqui. Lucas 24, verso de número 50 e 51. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que aconteceu ali por último, quando Jesus vai se despedir, o Messias, então está se cumprindo literalmente aquilo que foi colocado, tá? Então, Jesus se retirando, Jesus ele ascende aos céus, ele sobe numa nuvem, amém? E assim como ele sobe, aparece um varão. Uma sequência do versículo aí pra gente, só para a gente encerrar então, fechando isso aqui. Jesus ele é o nosso Messias, ele é o nosso libertador, ele é o nosso Senhor. Podemos confiar literalmente nele, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós vimos aí, ele sofreu por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então ele sim é digno de confiança, ele sim merece que nós entreguemos a nossa vida a ele, e só teremos vida se a nossa vida for entregue a ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser a vida eterna, siga-me. Quem quiser a vida eterna tem que ir até Jesus. Não há outro modo de ter a vida eterna, somente através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós vimos a referência de que ele ascende aos céus, e ele, quando ele ascende aos céus, nos tem uma última promessa a respeito do Messias. Estamos falando sobre a continuação de Lucas 24, 51. Continuação. Então eles adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Amém. Então peço desculpa, não é aí que a referência está em Atos capítulo 1, verso número 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Numa nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, nem que vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ele subiu. Aleluia, Jesus. Amém? É aqui que está a nossa esperança.
Nós vimos tudo nele, tudo concretizando e apontando para Jesus e se cumprindo em Jesus. E agora acabamos de ver Jesus ascendendo ao céu, subindo uma nuvem, cumprindo a última profecia messiânica. Está confirmado que Jesus é o Messias. Aí vem 2 anjos, aparecem do lado dos homens. O que vocês estão olhando para o céu? É esse mesmo Filho de Deus. Agora sai daí, vamos fazer missões, vamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque esse mesmo que vocês viram subindo, vocês vão ver descendo. E quando ele descer, vai ser maravilhoso e cumprindo todo o propósito da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Que nós vivamos, irmãos, intensamente para poder participarmos desse momento tão glorioso. Amém? Se não for em vida, se nós partirmos antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, nós não vamos perder essa visão maravilhosa, porque a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo Jesus. Então não precisamos ficar preocupados. Ah, mas eu queria tanto participar do arrebatamento. Você vai participar. Na verdade, quem morrer primeiro vai ser arrebatado primeiro, vai encontrar com Jesus usado primeiro, e depois quem estiver em vida, firme nas promessas de Jesus, vai ascender aos céus, e então entraremos para viver a eternidade com o nosso Messias, o nosso libertador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém? Então, literalmente, tudo apontando para Ele. É Ele. Não existe nada fora dele. Tudo é dele. Tudo concentra nele. Se estiver fora dele, não serve para nós. Não serve para a vida eterna, não serve para a salvação. Amém? Então, que Cristo te abençoe, te fortaleça, que os nossos pés sejam firmados nessa rocha inabalável que é o Senhor. Eu quero orar com você para nós encerrarmos nosso estudo em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor, Pai, maravilhado, Senhor, Deus, pelas profecias do Antigo Testamento, pelo cumprimento, tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, bendizendo, exaltando e glorificando o Senhor. Pai, nós entendemos a Tua soberania, o Teu governo, o Teu poder. Pai, nós, Senhor, submetemos, Senhor, a Ti. Pai, até que o Senhor venha, submetemos ao Senhor. Pai, até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus. Pai, que os nossos olhos estejam fitos, Senhor, em Ti. Pai, que os nossos pés estejam, Senhor Deus, firmados na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, e que nada nos tire, Senhor, do centro da Tua vontade. Fortaleça cada coração, Senhor, no meio da adversidade, da dificuldade, mas também fortaleça no meio da bonança, Senhor, porque muitos perdem a esperança no meio da bonança. Pai, em nome de Jesus, em cada área da vida dos Teus filhos, seja o Senhor, Pai, o centro, seja o Senhor, Pai, o ponto de equilíbrio dos Teus filhos, o foco principal para a glória do Teu santo nome. Que nada, Senhor, nos tire, nos ofusque, Senhor, Pai, desse grandioso e maravilhoso projeto do nosso Senhor. Pai, fique conosco, Senhor, é o que nós oramos, te louvando, bendizendo, te agradecendo, não só hoje, Pai, mas por todo sempre, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. Pega as mãos, posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. E quem recebe diz amém. Assim está terminado nosso culto. Não saia sem cumprimentar. Em nome de Jesus. Amém.